Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje com a nossa aula, Será urbanização mundial. O processo de urbanização mundial, ele vem se desenvolvendo desde os primórdios da nossa civilização. Entretanto, ele vai se intensificar com as grandes navegações, quando você tem o estabelecimento de rotas mercantis e a expansão desse modelo do centro, que naquele momento é a Europa, para as periferias dos países. O processo de urbanização, então, vai ser a criação das cidades, e eles vão aglomerar pessoas e criar sítios próprios. Mas nós temos momentos históricos de cada um desses ciclos. Quando nós falamos em cidade antiga, ela vai trazer a sua funcionalidade. Na Idade Média, a sua funcionalidade. Na moderna e na contemporânea. Então, cada momento, a cidade, o urbano, ele vai ter uma função. Bom, quando nós trabalhamos na perspectiva do urbano nas cidades da antiguidade, nós vamos ter a cidade e a sua função. A Idade Antiga, a função dessa cidade, ela era religiosa, política e administrativa. Na Idade Média, nós tínhamos os feudos. E essas cidades terão a função de proteção. Na Idade Moderna, grandes navegações e a cidade terá a função do comércio. E finalmente, na Idade Contemporânea, a cidade terá a função de produção, de comércio. Bom, essa temporalidade, então, ela nos traz uma série de situações. No período de Jesus, por exemplo, você ia na cidade apenas para resolver problemas. Quando você chegava à cidade, em geral, ela tinha uma função religiosa, política, onde morava o rei, o líder, ou administrativa. Você ia, por exemplo, Maria e José, na gravidez de Jesus, eles foram a Belém fazer o seu recenseamento. É uma função administrativa. Então, a cidade, você só ia para resolver problemas. Na Idade Média, constituiu-se uma nova realidade, chamada de feudalismo. As cidades, então, passaram a proteger as pessoas porque elas foram muradas. Essa proteção foi a função da cidade naquele momento. Passado aqui 1500 anos, nós teremos a Idade Moderna, a partir da Idade Antiga de Jesus. Bom, na Idade Moderna, criou-se os centros comerciais. Começaram as grandes navegações e a Europa se difundiu para o mundo a partir das Américas, da África, na nova rota para a Índia, e nós vamos ter a proliferação de núcleos urbanos com centros que serão as metrópoles. E essas periferias serão as colônias. Bom, em 1750 acontece a Revolução Industrial. A cidade então ganha um novo papel, ela terá o papel de produção e comércio. Essa atividade então, produzir e reproduzir capital, ela vai dar o tônus e vai ser a atual realidade das nossas cidades. Hoje nós assistimos, por exemplo, as cidades com indústrias e com um terceiro setor muito poderoso de comércio e serviços. Então, hoje, você habita a cidade e a maioria da população mundial, cerca de 90%, mora nas cidades. Então, nós dizemos hoje que a nossa população é urbana, mas isso tem um decorrer histórico todo e um processo de informação que a gente vai buscar explicar para você hoje, para fortalecer esse conhecimento. Tudo bem? Vamos trabalhar, então? Bom, dessas relações de cidades, nós vamos ter uma série de situações. A urbanização, ela tem antecedentes. Então, eu quero que você imagine a seguinte relação. A urbanização, ela tem dois princípios básicos. Primeiro, a população urbana das cidades é maior que a do campo. Então, o primeiro princípio de urbanização é população rural menor do que a urbana. Isso é o meio urbanizado.
O segundo princípio é que urbanizado é a cidade ou o local que concentra boa infraestrutura. Essa infraestrutura é o conjunto de todos os serviços, além da produção, do comércio e dos serviços que são disponíveis. Então, aqui está a máquina pública, aqui está o Estado, aqui está a função religiosa, administrativa e política que você viu nas cidades da antiguidade, na média e na contemporânea, na moderna. Essa relação, então, ela está fortemente vinculada a um processo. Urbanização é fruto do comércio e da indústria. Então, um antecedente do processo de urbanização será o próprio comércio no período da Idade Moderna, com as grandes navegações, e depois com o período industrial, da Revolução Industrial que nasce na Inglaterra. Bom, as cidades, então, como resultado disso, elas vão tornar-se atrativas. E com isso, esse conjunto de fatores aqui, né, baseado nessa relação, nós temos o êxodo rural, que é a transferência da população do campo para a cidade. E esse adensamento populacional começa, então. Você vai mudar para a cidade por quê? A princípio, nós temos a seguinte relação. Na industrialização da Inglaterra, 90% da população morava no campo. Acontece que com o processo de revolução da indústria e o fortalecimento dessa indústria, a classe burguesa que se formou a partir dessa industrialização, ela vai chegar ao rei e pedir que ele promova uma política de incentivo à vinda da população do campo para esses núcleos urbanos para operar nessas fábricas. Esse processo ele vai se dar a partir do que nós chamamos de êxodo rural. Mas ele tem um antecedente. Esse antecedente é uma política chamada de enclosures, ou política de cercamento dos campos, onde esses trabalhadores foram expropriados das terras públicas e não podendo mais explorar com caça, com agricultura, pecuária, com essas atividades, eles mudam para a cidade penosamente. Só que quando eles chegam na cidade, essas cidades abrigavam apenas 10% dessa população. Na Inglaterra, naquele período, cerca de 10 milhões de pessoas haviam no país e 1 milhão moravam nas cidades e 9 milhões moravam no campo. Quando essa população migra em massa, quase que 50% dela, até 1810, nós vamos ter um colapso do que tinha de estrutura na cidade. Essa cidade, então, ela vai se tornar caótica. E nós vamos ter um outro momento, porque a urbanização ela vai precisar de infraestrutura. Esse processo de dotação de infraestrutura, nós vamos chamar aqui de urbanismo. E é claro, né, uma reforma urbana. E em que consistia esse urbanismo, essa reforma? Na dotação de infraestrutura suficiente para que você pudesse viabilizar uma vida de qualidade dessas pessoas. Urbanizar, então, tem como base infraestrutura. Só que nós temos o pilar, a atividade econômica, comércio e indústria. No Amapá, por exemplo, o processo de urbanização ele vai se adensar a partir da implantação da ICOME. Na década de 50 e 53, quando a ICOME começa a efetivar a sua produção aqui, a cidade começa também a melhorar a qualidade de infraestrutura com a dotação desses serviços que nós vemos hoje nesse cenário urbano. Escolas, prédios públicos, assistência à saúde, segurança pública, e isso vai ser trazido a partir de uma atividade mineradora industrial que vai dinamizar o setor secundário e o comércio, o setor terciário, para que você possa estabelecer atrativos. O que vai haver então? Uma intensa migração de outros estados que não será um êxodo rural naquele primeiro momento, mas será uma atração que você vai fixar pessoas aqui que vão morar no nosso estado, principalmente em Macapá, que é o polo econômico daquele momento, e vai trazer, né, a condição de desenvolvimento para a nossa cidade. Naquele momento foi conhecido como Cidade Joia da Amazônia. Então, a urbanização ela segue essa lógica. Implantação de atividade comercial, implantação de atividade industrial, ok? Mas essa urbanização, ela consiste em quê? Vamos analisar algumas coisas. Além do êxodo rural,
você tem o adensamento populacional, né? E aqui com dois fluxos básicos. Eu acabei de colocar para você o exemplo de Macapá e nós vamos ter a seguinte composição. Urbanização é dotar o espaço das cidades de infraestrutura. De serviços. De atenção à saúde. Renda. Outros. Ok? Se eu monto esse conjunto de estratégias, que ela não é voluntária, ela é planejada. Quando nós pensamos no caso da Inglaterra, que eu citei anteriormente, a cidade não tinha isso aqui. E por conta desse processo foi necessário criar uma reforma urbana para estruturar Londres e adequá-la à necessidade da população. Esse sistema todo, ele vai gerar para a gente, ele terá como resultado qualidade de vida. E é exatamente a qualidade de vida que é o atrativo. Quando eu cito para você Macapá da década de 50, a população de Belém não tinha por que vir para cá. Mas depois que você implanta alguma infraestrutura, alguma qualidade de vida e principalmente oferece a possibilidade de emprego, de renda, você torna aquele lugar atrativo. Esse atrativo é a qualidade de vida, ele será o grande motor, promotor de transferência de população de algumas áreas para cá. Bom, a urbanização ela vai se dar por dois movimentos então. Primeiro, o crescimento da população. E segundo, que é o nosso caso, a migração. No nosso caso bem específico, ela é interestadual, entre estados. Então, esse mix aqui, ele vai produzir um volume de população. Estamos falando de êxodo rural que vieram atrás de qualidade de vida. Bom, essa relação toda, ela vai ser trazida para a gente no decorrer desse processo histórico e nós vamos ter uma série de situações que vão se desdobrar a partir daqui. Bom, a idade contemporânea, que deve ser o que vem em uma prova de Enem, por exemplo, com mais intensidade, nós temos a função da cidade e o que ela foi em cada momento. Mas isso perfaz cerca de 20% de questões. E 80% vai cair em idade contemporânea. E nós teremos aqui na cidade contemporânea todos os ingredientes que eu coloquei para você. A princípio, a Revolução Industrial, o cercamento dos campos, o surgimento das classes burguesia e trabalhadores, o fortalecimento do setor terciário e vai culminar com a atração das pessoas e o inchaço das cidades. Bom, essa relação da urbanização, ela vai trazer para a gente um cenário um tanto sombrio nos dias atuais. Primeiro, eu quero que você compreenda que o processo de urbanização, ele não é linear. Ele não acontece da mesma forma em todos os lugares do planeta. Se ele está vinculado à atividade comercial e industrial, eu quero que você entenda que a Europa, naquele primeiro momento, ela será o berço do processo de urbanização, no século XVI. Já no século XVIII, o berço da industrialização. Mas apenas a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-1950, nós vamos ter a distensão dessas atividades industriais para outros lugares do mundo. Então eu terei uma dinamização no continente americano, fora Estados Unidos e Canadá, que já estavam no seu processo de industrialização em curso, na África, na Ásia, Oriente Médio. Então o processo de urbanização, ele tem como característica a implantação industrial nessa idade contemporânea que nós temos. O que nós vamos avaliar então? A urbanização ela é desigual. Então, características. Desigual. Cada país tem a sua realidade. Estados Unidos, Europa e Japão, eles estão num processo de urbanização que já está consolidado.